Bom, deixa eu colocar então as duas últimas razões de Bíblia que falam sobre sono e insônia. E essas são realmente preocupantes. E nós aqui temos a principal aí, talvez, preocupação das pessoas. Nós não dormimos quando estamos perturbados. Quando alguma coisa perturba o nosso espírito. E aí eu falei umas 5 vezes na minha vida que eu não dormi, eu lembro delas. Eu estava perturbado com uma expectativa de alguma coisa e não estava em minhas mãos. Então tem uma expectativa da má notícia. Nessas épocas de doença e pandemia, nós temos que nos preocupar, nós temos que nos cuidar, nós temos que nos prevenir. Então, com certeza, mantenha o distanciamento, tome a vacina, preocupe-se em não estar em ambientes ou com situações em que você possa se contaminar com pessoas. Agora, a paura, esse medo irracional de que vou ficar doente, você ficar a cada 5 minutos passando a mão no álcool gel, né? Eu falei disso aí, eu fui na fila do supermercado e vi uma criança de 1 ano, porque ela nem andava, então ela estava naquela cadeirinha ainda lá do supermercado com os pais, e ela estava lá pedindo, estendendo a mão, e o pai conversando, eu não estava entendendo o que está acontecendo. De repente, ele, ok, pegou o álcool gel e deu para a criança, e ela ficou esfregando as mãos assim, no álcool gel como se fosse um brinquedo. Aí passou um tempinho, ela pediu de novo, e eu pensei, essa menina de 1 ano já está viciada em esfregar as mãos com álcool gel, né? Tem até a brincadeira dos nomes da pandemia, né? Um deles vai ter gente chamando álcool gel aí no futuro, né? Álcool Gelson. Álcool Gelson. Por quê? Porque isso entrou na mente de todos. E de repente você que está me ouvindo está nessa paura, está nesse medo. O que vai acontecer na minha vida? E você não consegue dormir, e não é porque tem algo a fazer, não é porque tem um trabalho a realizar que você está na expectativa. É uma coisa aberta, que não tem resposta. É um medo que não tem solução. É uma perturbação de espírito. E Deus está aqui para tirar o sono angustiado da sua vida. Deus é Deus de quem está na situação difícil e de quem está na situação fácil. E nós vamos orar aqui para que você não perturbe o seu coração, para que Deus possa ter autoridade de te dar paz, aquele sono profundo em que você descansa o seu espírito. Isso aconteceu em Daniel. Daniel conta 2 histórias. A primeira delas é o rei, que ainda era Nabucodonosor, que teve um sonho e não lembrava. Então ele não conseguiu dormir porque ele sabia que ele tinha sonhado alguma coisa e ficou sem dormir. E aquilo ficou martelando a cabeça dele até ele descobrir o sonho. Foi Daniel quem revelou aquele sonho. Agora, também conta depois, mais tarde, a história do rei Dario, a famosa história de Daniel na cova dos leões, em que o rei foi enganado. E ele fez um edito real que punia quem fosse orar para outros que não fossem o deus da Babilônia. E aí então Daniel estava orando, e os inimigos dele fizeram isso para que Daniel fosse pego. E quando o rei percebeu que ele ia ter que, para manter a palavra, jogar Daniel na cova dos leões, ele ficou perturbadíssimo, e ele passou uma noite sem dormir. Depois em Daniel 6 você leia o rei pensando: eu matei o meu amigo, eu assinei uma sentença, eu coloquei meu carimbo, meu selo, o anel real, e não podia voltar atrás, me enganaram. Então, você às vezes é enganado por pessoas, você às vezes é roubado por pessoas, você às vezes é levado a uma situação de prejudicar alguém que você não quer, e você fica preocupado. Uma solução tem que ser dada. Eu fiquei 2 semanas de tensão em 1988, setembro de 88, então você vê que eu nunca mais esqueci daquela data. Por quê? Porque eu tinha uma enorme dívida para pagar e não tinha como pagar. Em 2 semanas eu ganhei uma dívida e eu não tinha como pagar aquilo. Eu perdi o sono. Eu perdi a capacidade de raciocínio. Meu pensamento ficava circular. Ai meu Deus, e agora meu Deus. A mão suando frio. Desarranjo intestinal. E eu dormia no chão, olhando pro teto, de olhos estatelados. E eu clamando, e aí então Deus me deu um livramento. E o livramento que ele me deu, primeiro foi dentro do meu coração. Eu fui lá, eu e meu amigo, meu grande amigo, estávamos nessa enrascada. E eu fui falar para ele, inclusive eu tinha que contar para ele que ele estava na enrascada comigo, que ele nem sabia. E ele falou: vamos orar. E nós ajoelhamos no tapete lá do escritório dele, nós oramos juntos
E o Espírito Santo nos visitou ali. E naquele momento, depois de 3 dias de luta, eu ganhei a paz. Externamente, nada tinha mudado. O problema era o mesmo. A dívida estava lá. Mas dentro tinha uma palavra de Deus. Eu tô com você. Eu estou contigo. Você tem que me enxergar nessa situação. E esse é o 7º motivo para nós não enxergarmos. Porque quando você está dormindo, seus olhos se fecham e você não vê a realidade. E a Bíblia fala que quando o povo não tem profecia, nem videntes, os olhos estão fechados e os líderes estão com um profundo sono. Nós precisamos acordar os nossos líderes, com a capacidade deles enxergarem a situação espiritual em que eles estão. Romanos 13:11 fala que já é hora de despertarmos do sono. Paulo volta ao assunto: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Então, quando você é acordado para uma realidade espiritual, quando você enxerga por trás da realidade aquilo que é a realidade de Deus, você entra em paz. Eliseu estava lá com a cidade cercada de Samaria, e o capitão da guarda dizendo: nós vamos todos morrer. Eliseu falou: amanhã vai estar todo mundo aqui bem, e esse exército está cercando essa cidade vai ter desaparecido. E o capitão falou: de jeito, isso nunca vai acontecer. E o Geazi, que era o servo de Elias, falou: Elias, como que é isso? Como que é isso? Aí ele falou assim para Deus: Deus, abre os olhos do meu servo. E o Geazi, então, que só enxergava os inimigos, de repente ele enxergou um exército de Deus por trás. Um grande exército por cima, que era muito maior em número, porque a realidade espiritual sobrepassa a realidade material. Então eu quero declarar para você aqui hoje, que você pode estar olhando para o seu problema, mas você tem que estar olhando para a solução. Quando você enxergar Deus por trás do problema, você vai ver que é maior o que está conosco do que está com eles. E você tem razão para descansar em Deus. Você tem condição de dormir. Eu dormi aquela semana final, sabendo: Deus está no controle, não sei o que vai acontecer. Tive um grande livramento, fui liberto daquela dívida. Pelo contrário, ela virou um lucro, um negócio milagroso. Nunca mais esqueci na minha vida: Deus te livra na hora em que você clama. Nós vamos clamar hoje aqui. E sabe como ele faz para te livrar? Ele manda o anjo dele. O anjo dele que está lá guerreando por você. Daniel se pôs em oração e Miguel veio. E ele falou: olha, desde que você começou a orar, Deus me enviou. Deus envia os seus anjos. Os anjos são os mensageiros. Nós estamos aqui no 3º dia do Dia da Boa Notícia. Amanhã, 1º de setembro, é o Dia da Boa Notícia. O tema é mensageiros. Você pode receber uma mensagem de Deus de livramento, e mais, você pode ser um anjo de Deus trazendo mensagem de livramento para outras pessoas. Nós vamos orar para que você durma em paz dentro do propósito.